No banco dos réus, Wellington Poquivic e Ederson Flávio Castro, o Tiquinho. A acusação, participação na morte do ex-PM Luiz Carlos Alves de Oliveira, que aconteceu no dia 9 de janeiro de 2013 em uma lanchonete na Rua Maranhão, em Pontes Lacerda. O julgamento do caso teve início por volta das 9 horas da manhã e foi acompanhado pelos familiares dos acusados, acadêmicos, advogados e populares. E depois da atuação tanto da defesa quanto da acusação no acompanhamento dos depoimentos, já passava da meia-noite quando o presidente do Tribunal do Júri, Dr. Elmo Lamoia, leu o veredito da sentença. Como em curso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 29, 12 do Código Penal, homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa em concurso de pessoas. Em decorrência, hoje os réus Ederson Flávio de Castro e Wellington Poquivic foram submetidos a julgamento popular. Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos apresentados para votação, reconheceu a materialidade do crime, mas não reconheceu a autoria delitiva quanto a ambos os réus, ficando prejudicados os demais quesitos, atento à soberana decisão do nobre Conselho de Sentença, absolvo os réus Ederson Flávio de Castro e Wellington Poquivic, ambos qualificados nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso 4 do Código de Processo Penal. Sem custas, após o trânsito em julgado da decisão, comuniquem-se o distribuidor e os institutos de identificação estadual e federal para as providências de praxe. Espeço competente alvará de soltura em favor de Wellington Poquivic, para que seja colocado em liberdade se por outro motivo não deva permanecer preso. Publicada a sentença no Salão Nobre do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Pontes Lacerda, aos 4 de julho de 2019, meia-noite e 35 minutos. Dr. Daniel Santos, promotor de justiça, que atuou na acusação, respeitou a decisão do Conselho de Sentença, mas, segundo ele, esperava outro resultado, a condenação dos acusados. A gente está analisando esse processo tem alguns dias, né? Tivemos conhecimento há pouco tempo, tendo em vista a nossa substituição que está acontecendo aqui em Pontes Lacerda. É um processo complexo, é um processo de acusação de crimes graves, né? Pesados, de pistolagem. A expectativa da promotoria era da condenação, mas não se concretizou porque os réus foram absolvidos. E o fundamental para isso foi que as testemunhas que haviam denunciado eles na polícia, em juízo, se retrataram. Voltaram atrás, disseram que não foi aquilo que aconteceu. Nós atribuímos essa retratação delas ao possível medo que elas teriam dessas pessoas envolvidas, mas enfim, a tese que o júri, o plenário optou por acolher seria que realmente essa retratação delas em juízo teria um valor melhor, porque foi feito perante advogados e juízes, enfim, e não dando valor a essa prova que houve na delegacia de polícia. Então, em razão disso, eles foram absolvidos. Diante do veredito, a acusação pode recorrer dessa sentença? O Ministério Público poderia até recorrer, mas seria um recurso com pouca viabilidade nenhuma praticamente, porque o recurso, as decisões do Tribunal do Júri, constitucionalmente elas são soberanas, né? Eu só posso recorrer delas em caso de prova manifestamente contrária à prova dos autos. No caso, como a versão da defesa de que não foram eles que praticaram a negativa de autoria, tinha acolhida em juízo, porque essas testemunhas se retrataram, e em juízo elas disseram que tudo que elas disseram na delegacia foi mentira e que aquilo elas inventaram, tal. Então, tem substância nos autos para essa versão da defesa, então não vale a pena entrar com recurso nesse caso. Diante desse resultado, subentende então que o autor ou quem mandou matar o ex-policial continua solto? Então, na versão da acusação, está sendo solto agora, né? Mas aí a gente não vai questionar nesse tocante a decisão soberana dos jurados aqui, né? Os jurados representam a sociedade de Pontes Lacerda e a voz deles é o que o povo de Pontes Lacerda quer nesse caso. Já o advogado Ladário Borges, que atuou na defesa, falou do júri, que inclusive foi bastante extenso, e o resultado aguardado por ele e os demais advogados que atuaram no caso. Como vocês acompanharam, um júri extenso, longo, mas graças a Deus a defesa conseguiu comprovar a inocência dos acusados, Ederson Flávio de Castro e Wellington Poquivic, certo? Réus esses que foram presos já há mais de 4 anos, entendeu? Diante de uma acusação infundada que ficou demonstrada
no plenário do júri, pelo Conselho de Sentença, reconhecido, né, que não era verídica. Agora, as provas colhidas no tribunal do júri foram importantes, porque as provas que foram apontadas no processo, de certa forma, condenariam os vossos clientes. É o seguinte, tem o que se chama prova inquisitória, que é produzida no inquérito policial, provas inquisitivas, né? E as do processo penal em si são provas produzidas mediante a contraditória ampla defesa, que é o que a defesa rebateu hoje em plenário, que o que tem que se levar em conta não as provas produzidas perante a autoridade policial, mas sim perante o contraditório ampla defesa, o que foi feito em plenário de júri. Como é que fica a situação dos dois? O Wellington, acredito que vai ser expedido no horário de soltura amanhã. Hoje, por conta do adiantado da hora, tem os procedimentos administrativos no CDP, né? Mas amanhã cedo provavelmente ele já vai ser liberado. O Ederson, ele foi condenado em um outro processo que está em grau de recurso, né? Nesse em questão ele já estava em liberdade nesse processo por conta de uma sentença de impronúncia que ele teve alguns anos atrás e foi revogada a prisão preventiva. Então ele já se respondia solto nesse processo, certo? Ele volta para a penitenciária central, cumprindo pena provisória, né, aguardando o julgamento de um recurso de apelação.